Houve um tempo em que as funções do cérebro eram atribuídas ao coração, e é disso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. O cérebro sempre foi entendido como sendo uma parte importante do corpo, e a gente vê isso analisando os fósseis, por exemplo. Nós encontramos fósseis com indícios de trepanações, que são aqueles furos que fazem no crânio, por alguns motivos, e nós temos marcas de cicatrização nesses fósseis também, indicando que não foram apenas um ritual feito pós-morte, mas algo feito em vida, porque o corpo teve um tempo de tentar se recuperar dessa lesão. Nós temos também marcas de agressões que só poderiam ter sido feitas por outros hominídeos no crânio, na cabeça, assim, de modo geral. Então, desde sempre, as pessoas sabiam que lesões no cérebro poderiam levar a pessoa à morte ou poderiam causar coisas graves no seu funcionamento. Mas ok, apesar dessas evidências, vamos pensar agora nos processos de mumificação do Egito Antigo, lá por volta de 3000 a.C. O processo de mumificação era basicamente preservar as partes do corpo que eles acreditavam serem importantes para o processo de renascimento, de passagem de uma vida para outra. O cérebro não era um órgão escolhido. O que acontecia? Eles apenas deixavam derreter ali, né? Que o cérebro ele derretia, era retirado pelas narinas e descartado, enquanto o coração era totalmente preservado junto com o restante do corpo da pessoa. Então, dá pra gente deduzir que eles atribuíam uma importância muito grande pro coração. Passando então para a Grécia, a gente tem uma mudança de visão aí sobre para que servia o cérebro. Ele não ia mais ser só uma coisa descartada. Na Grécia Antiga, nós vamos ter um momento da história que se chama a lógica da forma. É basicamente as pessoas começarem a perceber que cada parte do corpo possui uma estrutura específica e que essa estrutura específica ajudava a exercer funções específicas. Então, por exemplo, se a minha mão tem esse formato e ela me permite manipular objetos e o meu pé tem outro formato e me permite caminhar, então cada uma das partes do meu corpo possuem um formato específico porque eles devem exercer funções específicas. Nesse período da dedução da lógica da forma, o que foi percebido? Que os órgãos do sentido, então nós temos os olhos, o nariz, o ouvido, boca, todos eles possuíam ligação direta com o crânio. Eles tinham nervos que ligavam esses órgãos ao crânio, a parte do encéfalo. Então começaram a questionar, será que, juntando essa questão da forma, o cérebro talvez não seja um órgão responsável pelas sensações? Dentro desse pensamento, eles concluíram então que o encéfalo deve ser o órgão primário das sensações. Antes disso, acreditava-se que era o coração responsável por isso. A principal pessoa que falou sobre isso foi Hipócrates. Hipócrates foi o pai da medicina ocidental, ele foi o pioneiro a falar isso, só que ele não falava apenas das sensações. Ele falava também que o cérebro era o encéfalo de forma geral, né? Porque o cérebro é uma parte do encéfalo. Ele era o verdadeiro centro do intelecto humano. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar e o luto. E por meio adquirimos sabedoria e conhecimento. Mas na época dele, não era todo mundo que concordava com isso não. E nós temos uma outra pessoa muito influente que discordava dele nesse aspecto. Essa pessoa era o filósofo Aristóteles,
que contra-argumentava dizendo que o cérebro era só um radiador. O que significa isso? O coração, na visão dele, como era responsável por essas emoções, ele tinha um sangue muito quente. Então ele fervilhava ali das emoções, das coisas que estavam acontecendo, e alguma parte do corpo precisava resfriar esse sangue para funcionar de um jeito melhor. Então ele acreditava que esse sangue fervilhante subia para o encéfalo e o encéfalo resfriava esse sangue. Então a atribuição que ele dava era que o encéfalo era um radiador térmico para o coração conseguir exercer bem a função dele. E nessa de resfriar o sangue é que ele atribuía a nossa capacidade que nos diferenciava dos outros animais, que era a capacidade da racionalidade. Então, os seres humanos eram mais racionais que os outros animais porque nós tínhamos um encéfalo que era capaz de grande resfriamento do sangue, e isso é o que nos mantinha racionais em comparação aos outros animais. Então, nesse período da Grécia, nós tínhamos dois pensamentos a respeito do funcionamento do cérebro e do coração. Nós tínhamos Hipócrates dizendo que a sede da inteligência era o encéfalo e Aristóteles dizendo que era o coração. Hipócrates dizendo que a função do encéfalo era de sensação, consciência e intelecto, e Aristóteles dizendo que era de radiador, de resfriamento sanguíneo. E a observação clínica, a lógica por trás do que eles acreditavam era, para Hipócrates, baseado na localização dos sentidos da cabeça, então nessa observação dos órgãos do sentido terem ligação direta com o encéfalo, e para Aristóteles, baseada no calor e no movimento vital do coração. Essa ideia do Aristóteles vem daquela questão dos 4 humores, que era muito conhecido na época, como se nós tivéssemos líquidos dentro do nosso corpo que representavam os nossos humores, e aí o cérebro só ajudava a equilibrar a temperatura desses líquidos que eram os humores. E era uma teoria que o pessoal acreditava na época, e é uma teoria que ficou ali muito bem difundida na sociedade por muito tempo. E o que é que essas divergências de pensamento trouxeram de legado para o debate sobre neurociência e para a ciência de modo geral? Foi que nós tivemos a estruturação do empirismo, que era a observação da estrutura, e o racionalismo aristotélico. Isso foi muito importante, isso acabou moldando as observações subsequentes, porque forçou as gerações seguintes a refinar as técnicas de dissecção dos órgãos para poder provar se a anatomia era de fato um mapa da função nervosa. Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês responderem em relação ao conteúdo que eu passei aqui. Espero que vocês possam ter entendido. E na descrição tem um link de uma página do Notion que eu vou disponibilizar. E nessa página do Notion vocês vão encontrar complementos do que foi falado aqui. Então vai ter um resumo do que eu falei, vai ter um infográfico demonstrando essa comparação entre Hipócrates e Aristóteles e um guia de estudo com explicações um pouquinho mais separadas de cada uma das etapas, além de ter algumas questões para revisão também. Espero que tenham gostado e até a próxima!